E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse é o Marco 10, dia 17/11, segunda-feira, iniciando a semana. Espero que todo mundo esteja bem, que tenha passado um bom final de semana. E vamos falar muito de Vasco, preparando, aquecendo para Vasco e Grêmio, quarta-feira, às 21h30, a continuação do Campeonato Brasileiro. Antes da gente adentrar tudo a isso e muito mais, deixa seu like, deixa seu curtida, deixa seu joinha, ajuda a impulsionar a esse vídeo. Você também pode se inscrever aqui no canal do Ouvido Vasco, ajuda a gente a ganhar números também, e você é notificado a cada vez que a gente sobe um vídeo novo na plataforma. E também, claro, você tem conhecimento das lives, as lives que acontecem todo dia à tarde aqui no Ouvido Vasco. E claro, você pode virar membro, é mais barato que uma coquinha gelada, e também deixar a sua doação aqui no Live Pix. Você mira a câmera do seu celular e chega junto. Muito obrigado a todo mundo que chega. Cara, Vasco e Grêmio, a gente tem falado bastante desse jogo, claro. Expectativas, um Vasco para lá de modificado com as ausências dos 3 jogadores que estão nas seleções nacionais e também o PH que está suspenso e está na seleção brasileira, então já não está treinando com o time principal. O Dia lançou a dúvida, né? A dúvida, e eu acho que é um questionamento também, de Hugo Moura e Lucas Oliveira estarem disputando a posição do Cuesta para jogar contra o Grêmio, né? O lance também mencionando isso, Lucas Oliveira, que foi elogiado contra o Flamengo, mas depois ele não fez uma boa partida contra o Palmeiras. E existe uma remota possibilidade aí, remota, do Lucas Freitas jogar pela posição invertido, né? Quem será o companheiro de Robert Renan na zaga? Caramba, eu, apesar de entender que o Hugo Moura é volante, não gosto muito dele improvisado ali. O Diniz já o elogiou, dizendo que ele atuou muito bem como zagueiro. Eu acho que ele faz partidas ok como zagueiro, mas acho a posição mesmo dele original melhor, de volante. Eu não sei se o Lucas Oliveira, será que ele está preparado para uma dinâmica dessa, uma importante partida iniciar logo do início? É bom destacar que o jogo contra o Flamengo, ele entra entre o primeiro e o segundo tempo, já na reta final, e contra o Palmeiras ele participa desde o início. Não sei como é que o Lucas Oliveira está treinando exatamente, mas por mais que eu não curta o Hugo Moura, eu acho que eu iria de Hugo Moura de zagueiro. O problema do Hugo Moura de zagueiro é que você tira um volante. Então, se a gente tem Hugo Moura e Barros ali na volância, já se entendendo, já trabalhando junto, você vai colocar um outro volante. E quem está correndo por fora para pegar essa posição é Thiago Mendes, né? O Globo trouxe essa informação que Thiago Mendes seria esse nome. Vamos acompanhar, vamos ver o que o Diniz tira, e os jogadores também, né? Não parte apenas do Diniz, os jogadores têm que mostrar uma disposição, uma atitude diferente contra o Grêmio. São 3 derrotas consecutivas, até para a galera que ainda está com a pulga atrás da orelha. Nem estou falando de Copa do Brasil, mas falando para fugir de um suposto rebaixamento, a galera já fica bolada, destacando que ontem, domingo, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro anteciparam o jogo da 37ª rodada, deu Red Bull 2-0, Red Bull e Atlético agora tem 34 jogos. Essa antecipação aconteceu porque o Atlético Mineiro joga Sul-Americana contra o Lanús, Lanús que foi nosso adversário da mesma competição sul-americana na fase de grupos. Os dois vão disputar a final. E, com isso, o Vasco caiu para a 11ª posição. Mas é bom destacar que o Red Bull Bragantino foi o que a gente venceu, né, antes dessa sequência de derrotas, foi a última vitória, e fomos bem contra o Red Bull, né? Ganhamos de 3-0 na casa deles, inclusive o Fernando Seabra, que foi o técnico, caiu, e o Red Bull agora está com 45 pontos, e o Vasco com 42. Então, assim, essa briga pelo G8 é bem viável, né? O Bragantino, que está na 8ª posição com 45, o Vasco vencendo o Grêmio, por exemplo, é uma tarefa para lá difícil, mas não é absurdo. É bom destacar que Sport venceu o Grêmio lá na Arena.
o Mirassol venceu o Grêmio na Arena, Fortaleza e o próprio Ceará conseguiram resultados positivos lá, então, assim, não é nada absurdo uma vitória contra o Grêmio lá. O Cruzeiro foi o último a vencer, então o Grêmio não está sendo um bom visitante, como normalmente fazendo uma comparação com o Vasco, que vinha bem em São Januário nos últimos campeonatos e esse ano também teve dificuldades. Vamos acompanhar, vamos ver. Acho que o Vasco tem que estar preparado, tem que estar com a atitude certa, e os reservas têm que mostrar também o que estão no elenco do clube e tentando, né, mostrar uma possibilidade até de renovação. O Lucas Oliveira tem contrato encerrado no final do ano. O Diniz o elogiou contra o Flamengo, mas não adianta nada você. Uma andorinha não faz verão, né? Um joguinho só ele se dá como suficiente. Vamos torcer para o Vasco mostrar sua cara. Falando em alterações, o Atenção Vascaínos trouxe a ação de que Matheus França aqui foi exposto, eu acho, desnecessariamente na posição de volante. Houve um entendimento da comissão técnica que será mais conservadora e cautelosa na entrada do jogador nos próximos jogos, e ele será preservado. A ideia de que ele seria jogado no ataque do meio para frente. No último jogo contra o Juventude, inclusive, o Matheus França entra nessa posição mais avançada, no lugar do Nuno, se não me falha a memória. Mas, assim, agora Inês é morta, como diz o ditado, né? Achei uma exposição desnecessária, já que tinha comentado aqui. O Matheus França, mesmo que seja um bom jogador individualmente, na volância ou no meio-campo ataque, não vinha bem individualmente no primeiro jogo. Ele não faz uma boa partida nessa sequência de 3 derrotas contra o Botafogo. Ele entra novamente e vai mal, né? Ele vai mal contra o São Paulo individualmente, aí se insiste com ele contra o Botafogo, e aí não sei por que cargas d'água acharam que ele ia jogar bem contra o Juventude. Então, assim, uma insistência em 3 jogos. Ao mesmo tempo, demonstra como o elenco do Vasco é curto, né? E depende de um garoto de 21, 22 anos. Matheus França é muito novo, acho que não tem que ser queimado. A torcida ficou muito brava com ele, até acerta a torcida, tem direito total de vaiar. Eu acho que foi uma exposição da comissão técnica de colocá-lo primeiro na posição que não é dele, que ele está sendo testado, vamos dizer. E segundo, depois dele jogar 2 jogos muito mal, o terceiro em São Januário, com a torcida já revoltada, perdendo para o Juventude, insisti-lo em colocá-lo, e aí foi a gota d'água, a torcida vaiou, mandou de volta para a Gávea. Então, assim, tudo errado, sem necessidade nenhuma. Vai entender as escolhas, mas a gente torce para o garoto. E bem, porque, repito, o elenco do Vasco é curto. Matheus França foi um dos jogadores que fez o gol contra o Fluminense, inclusive, contra o Botafogo, inclusive, nas quartas de final da Copa do Brasil, nos pênaltis. Ele entra bem naquela reta final de jogo. Então, assim, não dá para a gente descartar jogador que vem sendo útil em algum momento nessa campanha. Porém, a exposição do garoto eu achei totalmente desnecessária. Falando em Vasco e diretoria, o Vasco vai fazendo os últimos acertos com acordo com o Botafogo para mandar os jogos no Engenhão. A partir de 2026, por causa da reforma de São Januário. 35 jogos por ano no Engenhão. Então, a ideia são 35 partidas nos 3 próximos anos, 2026, 2027, 2028, 35 jogos por ano no Engenhão. Daria o quê? Quase 105 jogos, né? Por 3 anos. Vamos acompanhar. É uma situação completamente diferente. O Vasco, que tem sua casa desde 1927, São Januário, vai ter que lidar com essa situação de 3 ou 4 anos, dizem os especialistas em obra, sem São Januário. O Engenhão é próximo, é na cidade, mas é óbvio que não é a nossa casa, então acho que a diretoria do Vasco tem que fazer todo um movimento, toda uma ideia, todo um planejamento de trazer o torcedor para sua casa, até porque o aluguel do Engenhão é caro, R$250 mil por jogo, é igual o Maracanã. Então, assim, não vai sair barato. Vamos torcer para o Vasco acertar junto essa parceria. A gente também destaca, falando em obra, reforma, Gramado de São Januário, a Greenleaf,
informou nesse domingo que finalizou a troca do gramado, está tudo certo, agora é a adaptação normal, a gente que virou especialista, agrônomo, né, em grama, a galera acompanhando a reforma nessa data FIFA do gramado. O gramado foi colocado, o novo gramado, que havia sido plantado em Saquarema, trazido para São Januário, e agora são os últimos retoques em relação à coloração, que é normal, por causa de um estresse que a grama sofre, fica um pouco mais amarelada, não tem nada a ver com as manchas, a praga, vamos dizer, que estava no gramado anterior de São Januário, que não era trocado há 15 anos. Olha que loucura, há 15 anos o gramado de São Januário não era trocado. Vamos acompanhar que tudo esteja nos conformes contra o Internacional, o próximo jogo na nossa casa, dia 28. É isso, meus amigos, muito obrigado pela companhia nesse Mar com 10. Todo mundo tenha um bom dia e a gente volta aqui a qualquer momento com as informações do nosso gigante Vasco da Gama. Bora, valeu, boa semana, abraço.